Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de design gráfico do Univem. Olá todo mundo! Está começando mais um episódio aqui do podcast Break Universitário aqui do Univem. Eu sou a Nacheli, aluna do design gráfico. E apresentando comigo hoje temos o Lincoln, prazer. Hoje começamos um novo quadro aqui no podcast. Nós iremos indicar coisas sobre entretenimento e hoje em específico sobre podcasts. Então vamos lá, Lincoln. Qual o melhor podcast sobre design? Eu costumo ouvir muito o Pode Crer Podcast. Ele, no momento, ele só tem no Spotify, mas é um podcast muito bom, porque eu acho que para nossa área, assim, criatividade é tudo. E ele tem o foco básico, a meta deles é falar sobre todo tipo de criatividade, como ter uma criatividade em tal tipo de bolha que você esteja, ou que você esteja com um bloqueio criativo, que pra gente é muito importante isso, porque às vezes você tá lá, você fica um mês pensando em como fazer aquele trabalho e não consegue. Aí lá eles dão várias dicas de como você fazer, atividades para você melhorar isso, certo? E eu acho um podcast muito bom. E você, Nathalie, conhece algum podcast legal para apresentar pra gente? Bom, eu quero indicar um sobre saúde mental. É de uma psicóloga maravilhosa, a Alana Anijar. É do Spotify também, chama Psicologia na Prática. E ela realmente fala conceitos sobre a psicologia que a gente poderia ter numa terapia. Está me ajudando muito, principalmente eu que saí da casa dos meus pais para vir para a faculdade, morando sozinha. Ela fala sobre esse negócio de ter independência e tudo mais. Está sendo muito importante para mim e é muito massa. Todo mundo pudesse escutar um ou dois episódios dela falando, porque é um momento de reflexão muito importante. E por que o podcast Fala Colega deveria ser escutado? Então, eu acho muito importante para quem tem esse nicho e gosta muito de aprender com pessoas superiores, não, vamos colocar pessoas mais aventuradas que você, porque lá eles chamam para apresentar, para falar com você, para saber um pouco da história de pessoas que já estão conceituadas nesse ramo de design, certo? E eles falam sobre a vida deles, a carreira, como começou, trabalhos importantes para eles. Entende? Que eu acho que isso é muito importante, porque é como se fosse um podcast que a maioria de hoje em dia, os podcasts do YouTube, eles falam sobre a vida dos personagens que estão lá, por exemplo, o Podpah, o Flow, eles falam bastante sobre histórias da vida dos convidados, certo? E é praticamente a mesma coisa, só que é focado no design. Lá tem vários episódios de várias pessoas muito interessantes e eu acho que vocês deveriam ver. E você, Nathalie? Por que você recomenda o podcast Não é sobre o Design? Nossa, não é sobre design. É maravilhoso o nome, porque realmente não é sobre design, mas é sobre o design nas coisas. É um podcast também do Spotify. É muito interessante para nós que está começando, porque a gente tem que abrir o nosso olhar para ser um olhar de designer. E eles não falam especificamente do design em si, mas falam do design em tudo, em comida, em processo de comunicação, em empresas, e isso abre muito o olhar para nós que está começando agora. Então, eu acho muito importante para a gente que está começando e para qualquer pessoa, para abrir o olhar e ser um olhar mais crítico, um olhar mais de designer mesmo. E para você, Lincoln, qual a influência que o podcast tem hoje em dia? Então, hoje em dia, as influências do podcast é muito grande, porque se for ver lá um episódio de podcast ao vivo, por exemplo, eu vou falar dos maiores, assim, que eu conheço, que é o Podpah, o Flow, também tem o A Deriva, que é muito bom. Então, eles pegam lá, tem vez que pega 1 milhão de pessoas, tipo, simultâneas. Tem vários podcasts que fazem isso, mas alguns podcasts muito grandes fazer algum tipo de apelo para ajudar a comunidade, fazer com que as pessoas que precisam de ajuda procurem ajuda, sabe? Esse tipo de coisa que é muito pouco falado na internet hoje em dia. Sempre falam nas redes sociais, mas em vídeos, lives, e os próprios podcasts, tem muito poucos podcasts que seguem esse ramo, que ajudam, sempre falam sobre esse tema, bater nesse tema de ajuda, se tá mal, procurar um psicólogo, falar com os pais. E eu acho que é muito importante por causa disso, por causa da visibilidade que ele dá.
todo mundo consegue pegar um pouco de informação escutando esses podcasts. E a gente também pode falar sobre que qualquer pessoa pode fazer um podcast. Exato. É algo muito amplo, que você pode fazer por vídeo, que nem hoje em dia, ou apenas por áudio, que nem há muito tempo foi. O podcast em si era apenas só de áudio, e hoje que fizeram essa plataforma de de visual. Então, eu acho que é importante a gente falar também sobre isso, de que qualquer pessoa, se você tiver um microfone, que seja o seu celular, e postar no YouTube apenas o áudio, você já começou um podcast, você já vai conseguir atingir várias pessoas, já vai conseguir levar informação para muita gente, que eu acho que é o mais importante disso tudo. Exatamente. E o que pode ser um podcast? Falar sobre o quê? Então, hoje em dia um podcast pode ser sobre tudo, literalmente tudo mesmo, desde animais, desenhos, saúde, até máquinas, robôs, alienígenas, você pode falar de tudo, exatamente tudo. E isso daí é muito bom, porque você pode aprender mais sobre aquilo que você quer estudar, ou que você quer aprender, sabe? E é importante também ressaltar que se você, uma pessoa de uma área, leve informação para as pessoas, e não importa qual seja. Eu acredito que vai ter muita gente aí que vai querer te escutar, vai querer aprender um pouquinho com você. Pode ser sobre o design, que nem a gente, ou sobre engenharia. Eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que for. E eu tenho na minha cabeça que se a partir do momento que você fazer diferença para uma pessoa, então a sua missão ela foi cumprida. É legal você influenciar ainda mais e mudar a vida de várias pessoas. Mas a partir do momento que uma pessoa já foi mudada, eu acredito que a missão já está cumprida e que a partir dali é só sucesso. Exatamente. Você, resumindo, falou tudo. E é claro, a gente tem que falar sobre o nosso podcast, que o próximo será um outro tema. Teremos outros convidados também sobre design. Põe o nosso podcast também na sua lista diária. A gente começou há pouco tempo, mas tenho certeza que você vai gostar bastante de aprender um pouquinho com a gente. Deixa aí nos comentários também tudo que você quiser passar para nós de melhor. E é isso. E é isso. Muito obrigada por você ter nos escutado. Muito obrigada, ouvinte, por ter tirado um tempinho do seu dia para escutar a gente, aprender um pouquinho com a gente. Eu espero que vocês peguem a nossa recomendação como uma coisa boa. Recomendem ainda mais podcasts aí nos comentários. É isso, muito obrigado aí. E tamo junto, é nóis. Um beijo e falou! Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de design gráfico do Univem.